Olá, então dando sequência ao nosso estudo da disciplina de controladoria, estamos falando da controladoria na programação e hoje nós vamos falar do orçamento de materiais e estoques. Na última aula nós falamos das peças iniciais, das peças orçamentárias iniciais, que são o orçamento de vendas e o orçamento da quantidade a ser produzida. Então agora a gente precisa trabalhar os gastos que a empresa vai ter com os materiais necessários para atender essa demanda de produção e venda, bem como as despesas que os departamentos vão incorrer para produzir e vender as quantidades planejadas. Nessa aula eu vou falar do orçamento de materiais e estoques. As despesas gerais eu vou falar na aula seguinte, até para o vídeo não ficar muito longo. Então, quando a gente fala dos aspectos gerais do orçamento de materiais, o que a gente precisa levar em consideração? Primeiro, com relação ao consumo de materiais. Então, ele indica, como o próprio nome diz, o montante de materiais que vai ser consumido no programa de produção. Esse orçamento ele vai fazer parte da demonstração de resultados dentro do item custo da produção acabada. Então, lembra que eu falei para vocês que todas as peças orçamentárias elas vão abastecendo as demonstrações contábeis projetadas. Então, cada etapa do orçamento, cada peça orçamentária, ela vai direcionando um valor para essas demonstrações projetadas. E aí, ao final da elaboração do orçamento, você já tem esses demonstrativos prontos. Então, falamos do consumo de materiais. Nós também precisamos entender ou ter claro, né, a política de estocagem desses materiais, ou seja, quanto a empresa pretende manter de estoque, ou seja, ela mantém estoque para uma produção de quanto tempo. Também a gente precisa levar em consideração nesse momento a compra de materiais. Então, sabido o que eu consumo na produção projetada, entendido qual é a política de estocagem, aí eu já posso definir quanto que a empresa tem que comprar em cada um dos meses do exercício seguinte. E por fim, eu também, já pensando nessa questão de abastecer as demonstrações projetadas, eu preciso ter em mente quanto que eu vou ter de valor a ser pago para os fornecedores em cada período, em cada mês que eu estou orçando. Quais são os conhecimentos necessários para eu fazer orçamento de materiais? Primeiro, a estrutura do produto, né? Não tem como eu fazer um orçamento de materiais se eu não conhecer quais são os materiais que o produto consome. Segundo, eu tenho que entender dos processos de compra, produção e venda. Quanto tempo demora para o fornecedor me entregar? Quanto tempo o produto fica em elaboração? Qual é o prazo médio de vendas? Eu já preciso ter noção dessas informações. O tipo de demanda do material, se é uma demanda dependente ou independente, já explico o que é isso ali na frente. O programa de produção por produtos ou linha de produtos, né, como acontece a produção. Os preços atuais dos materiais, né? Lembrem-se que o orçamento ele é quantitativo, eu sempre preciso atribuir valores para que esse orçamento seja elaborado. Eu preciso separar as famílias dos materiais, né? As principais famílias dos materiais por produto. Eu preciso também separar materiais nacionais importados em termos de orçamento, né? Se eu vou ter parte dos meus materiais comprados no exterior, eu preciso destacar isso na peça orçamentária. Eu preciso entender quanto eu pago à vista e quanto eu pago a prazo pelo produto que eu estou adquirindo, né? Porque esses dois mundos aí de à vista e a prazo têm valores diferentes. Os aumentos previstos dos fornecedores. Então, lá, lembra quando nós falamos das premissas? A gente já pensou nisso lá, qual é a expectativa de aumentar esses materiais, né? E aí, se há uma expectativa, eu preciso colocar isso no orçamento. As projeções de taxas de câmbio para efeito das compras internacionais. Inclusões de acessórios e opcionais, se for a característica do produto que eu trabalho. Impostos sobre as compras. Lembre-se que quando a gente está falando do estoque, dentro desse mundo contábil, tudo que for imposto recuperável, ele não vai incorporar o estoque. Então, eu tenho que entender, dentro desse preço, à vista ou a prazo que eu vou estar pagando para o meu fornecedor, qual é a parcela de impostos recuperáveis que estão embutidos. E isso eu preciso separar na hora de eu fazer orçamento de materiais.
a projeção de consumo de materiais indiretos, né? Nós sabemos que os materiais diretos um conhecimento mais fácil de se ter, mas se o produto também consome materiais indiretos, eu preciso ter essa projeção também. E entendendo a sazonalidade de compras mensais, né? Cada produto tem um jeito de se comportar no mercado. Então, tem produtos que vão vender mais em determinadas épocas do ano, e aí, dentro do orçamento, eu preciso já prever isso. Com relação aos tipos dos materiais. Então, isso já é conhecimento básico para vocês, né? Já trabalharam com certeza muito esse tipo de informação com relação ao que é material direto ou custo direto e o que é indireto. Então, os diretos são aqueles intrinsecamente ligados à estrutura do produto, como, por exemplo, as matérias-primas básicas, os componentes agregados e os materiais de embalagem. Então, estão intrinsecamente ligados à estrutura do produto. Mas tem também os materiais indiretos, que são aqueles necessários para o processo fabril e comercial, bem como para atender os departamentos de apoio, incluindo os da área administrativa. Então, quando eu estou pensando nos materiais que eu vou precisar, eu também preciso levar em consideração esses outros materiais que não estão diretamente relacionados ao produto, mas eles são necessários dentro da empresa para que o fluxo aconteça. Então, o que seria um exemplo, por exemplo, de materiais auxiliares, que é o primeiro conjunto ali de materiais indiretos? As ferramentas, dispositivos, moldes e modelos de produção, combustíveis, lubrificantes, entende? Então, não são elementos que vão no produto, mas são elementos que eu preciso cotar, eu preciso colocar no meu orçamento, porque em algum momento eu preciso colocar um lubrificante na máquina, em algum momento eu vou precisar de uma ferramenta, então eu preciso prever isso dentro das minhas necessidades de materiais. Além dos materiais auxiliares, eu tenho os materiais para manutenção dos equipamentos. Então, por exemplo, os materiais não ativados para manutenção de todos os equipamentos. Por exemplo, eu tenho lá uma reposição de peças. De tempos em tempos eu preciso repor peças das máquinas ali no meu parque fabril. E essa reposição não é ativada, ou seja, não vai aumentar o meu imobilizado. Eu vou considerar como despesa. Então, eu preciso entender a priori quais são essas peças, por exemplo, que precisam ser trocadas ao longo do ano. E os materiais expedientes necessários aos processos administrativos. Com relação à estrutura do produtos, quando você vai fazer orçamento de materiais, isso é informação essencial. Então, o sistema de estrutura dos produtos é a base de informações para orçamento de materiais. Não tem como você orçar uma produção sem entender da estrutura do produto. Normalmente, quando o produto é mais complexo, quem responde por isso é a engenharia de produção. Vai ter lá um especialista que vai trabalhar esse assunto. A estrutura do produto, ela permite que você conheça detalhadamente a composição do produto, né? Como que ele, até nas suas menores partes. E ainda você consegue incorporar a especificação das matérias-primas e componentes, a descrição e a quantidade utilizada de cada material no conjunto ou no produto final. Veja aqui nesse exemplo, ó. Peguei aqui um exemplo qualquer, produto X. Esse produto X, ele tem, aqui está toda a engenharia desse produto. Esse produto, ele consome um componente chamado 1F e ele também consome um conjunto chamado 2C. Então, esse componente 1F, ele é um componente comprado. Depois que ele é comprado, ele passa por horas de usinagem. E aí, dentro desse componente 1F, existe um subconjunto chamado 1F. Esse subconjunto chamado 1F, ele é feito por um componente comprado, então a empresa compra esse material, essa matéria-prima, ele passa por horas de usinagem e aí eu tenho a peça 1, que é formada pela matéria-prima 1, que também precisa passar por horas de usinagem. Então, veja uma descrição detalhada do processo produtivo. O conjunto 2C, ele também é comprado, ele passa por horas de montagem, e aí eu tenho um subconjunto 2C. Aí eu tendo o componente 1F e o conjunto 2C, eles vão para a montagem final,
e a montagem final também vai consumir horas de montagem. Então, quando você olha essa árvore de decisão ou essa estrutura, essa ilustração, você já consegue observar toda a estrutura que a empresa precisa ter para dar conta desse processo produtivo. Desde horas humanas, horas máquinas, materiais diretos, materiais indiretos, para que eu tenha o produto X disponível para o consumidor. Entende? Então, quando a gente fala em estrutura do produto, é conhecer esse desenho, é conhecer todo o processo, o que ele consome, quais são os tipos de serviços que ele consome, quais são os tipos de máquinas que ele depende, quais são os recursos humanos necessários para que esse produto fique pronto. Com relação ao comportamento da demanda desses materiais, que eu estou orçando e na sequência eu vou estar comprando. Então, existe uma demanda dependente. O que é uma demanda dependente? É aquela que está relacionada diretamente à estrutura do produto. Por exemplo, os materiais diretos e alguns indiretos, mas normalmente são os materiais diretos que o produto consome. A demanda independente é a necessidade de materiais que não é atrelada diretamente com os produtos. Normalmente são os materiais indiretos. Então, lembra que eu expliquei ali atrás do custo direto, do material direto e indireto? Então, o material direto gera uma demanda dependente. O produto depende daquele material para que ele fique pronto. Já a demanda independente, ela não está atrelada diretamente ao produto. Ela não tem um consumo tão claro por parte do produto. E aí, na hora de fazer orçamento, eu preciso usar alguma estratégia. E qual é a metodologia mais utilizada? Então, normalmente, para esses materiais independentes, que eu expliquei ali, por exemplo, lubrificantes, moldes, outros elementos que não têm uma relação direta com o produto, na hora de você fazer orçamento, você trabalha com o consumo médio que a empresa já conhece que esses produtos têm, né? Que os produtos diretos têm desses produtos auxiliares ou indiretos. Então, você trabalha com essa metodologia, com o consumo médio dos produtos em períodos anteriores, ou fazendo pesquisa de mercado quando você tem uma empresa com orçamento base zero. Então, vamos entrar agora no orçamento de consumo de materiais, especificamente, e depois, mais ao finalzinho desse vídeo, eu vou falar do orçamento de compras. Então, quais são as estruturas informacionais básicas? O que eu preciso saber para eu montar o orçamento de consumo de materiais? Primeiro, o orçamento de programa de produção, que é onde consta a quantidade que eu vou produzir, a estrutura do produto, onde consta quais os materiais que cada produto consome, os materiais indiretos necessários para que ele seja produzido, o preço de compra dos materiais e a política de estocagem. Então, para efeito de consumo de materiais, eu preciso dessas informações básicas. Com relação aos itens B e D, a estrutura do produto e o preço de compra, eles vão ser utilizados para eu ter o custo unitário desses materiais por produto, certo? Então, nesse sentido, eu primeiro preciso ter esses custos unitários, esses valores unitários, para depois eu continuar o processo de orçamento. Para apuração do custo unitário dos materiais, uma metodologia de cálculo a ser utilizada é manter o custo unitário com preços fixos em uma data base, para depois, na elaboração do orçamento de consumo, fazer uma indexação média, se for o caso, em virtude de eventuais variações de preços previstos. Então, o que quer dizer isso? Você começa lá o mês de janeiro, vou orçar o mês de janeiro, eu já tenho o preço desse produto e eu vou considerar esse preço fixo por determinado tempo. Quando eu fiz lá as minhas premissas, eu previ que em algum momento do ano haveria um aumento do custo dos meus materiais, dos materiais que eu preciso comprar. E aí eu vou estar fazendo alteração do valor em função dessa previsão. Informação fundamental é a separação entre custos de materiais por produtos em relação à sua origem ou outra característica que pode ser identificada para fins de orçamento. Então, se você vai ter um mix de materiais nacionais importados, você precisa separar o que é nacional, o que é importado, até por dependência de conhecimento da taxa de câmbio e outras formas de variação no valor desse produto.
E também você precisa entender de algumas características extras, tipos de serviços que o produto vai consumir, tipos de fornecedores-chave, tipo de matéria-prima. Então, existem alguns produtos que eles dependem de fornecedores pontuais ou fornecedores muito específicos. Então, aí, na hora de fazer o orçamento, você tem que ter essa informação também muito clara. Vamos ver agora isso na prática. Eu vou colocar aqui 4 produtos. Desse exemplo que eu vou colocar, como se a empresa produzisse esses 4 produtos: o produto X, Y, Z1 e Z2 nas páginas seguintes. Então, olha aqui como está tudo separadinho. Eu tenho quais são os materiais que o produto X vai consumir. Olha, ele consome a matéria-prima 1.1, ele também consome o componente 1, o componente 1.1 e o componente 2. Esses 4 primeiros elementos materiais, eles são comprados no Brasil, tem origem nacional, que é o N ali da segunda coluna. Na terceira coluna, eu tenho informação de quantas unidades de cada uma dessas peças, de cada um desses materiais ou componentes eu preciso ter para que o produto X fique pronto. Na sequência, o preço, né? Nesse caso é o preço líquido de impostos, uma vez que eu estou trabalhando com estoques, né? E esse estoque vai abastecer a minha DRE e o meu balanço lá no estoque de produtos acabados, então eu não vou inserir aí o imposto recuperável. Então, ali eu tenho também a informação de um subconjunto 2C que é comprado fora do Brasil, que é importado. Entende? Então, ali, olhem como está tudo separado. Quais são os materiais quais são os materiais que têm relação com a estrutura dos materiais, que é um conhecimento básico para você fazer orçamento. A origem, a quantidade desse produto, quantas unidades de cada um dos materiais o produto X consome, o preço e o valor total. Então, olha ali, quando eu falei ali no slide, dois slides para trás, que eu preciso pensar na quantidade ou na estrutura e bem como o preço de compra para eu chegar no custo unitário, era isso que eu estava falando. Ó. Então, o produto X, ele tem um custo unitário de materiais no valor de R$346. Assim como o produto Y tem um custo unitário de 315. O produto Z1 custa 605 e o produto Z2 custa 877. Então, olha, cada produto vai ter uma estrutura específica, vai ter uma demanda específica de materiais, e aí eu vou ter um custo unitário específico de acordo com a característica de cada produto. Então, aí eu já posso começar o orçamento, porque eu já sei quais produtos e quais materiais esses produtos vão consumir, bem como o preço. Então, aqui nesse slide você já consegue ver o valor total. Então, você viu nos slides anteriores o custo unitário dos produtos que essa empresa vai estar fazendo orçamento. E aqui você vê o custo desses materiais no conjunto, no total. Então, a empresa de materiais diretos, no mês de julho, no orçamento de produção do mês de julho, vai precisar de 476.380. Além dos materiais diretos, ela precisa de produtos complementares, que em média eles representam 7,9% dos materiais diretos. Então, lembra que eu falei para vocês que a demanda independente ela é feita com relação ao consumo médio atrelado a alguma coisa? Então, nesse exemplo, o consumo médio desses produtos complementares é um percentual sobre os materiais diretos. Então, como eu falei, material direto é mais fácil de você chegar no valor, e aí os materiais complementares ou indiretos, eles representam um percentual desse montante. Então, nesse exemplo, os materiais complementares, eles representam 37.634. Então, a empresa, no mês de julho, considerando o preço previsto em janeiro, gastaria R$514.014 em termos de materiais para produção. No entanto, lá nas premissas consta uma informação que em julho os preços vão subir 2%. Então, ao invés da empresa necessitar de 514 mil, ou o custo do produto ser 514 mil, vai ser 524.294. Então, lá no orçamento da empresa vai estar dessa forma. Então, eu tenho aqui a projeção, o orçamento de consumo de materiais para todos os meses,
considerando que aqui são os materiais nacionais, eu ainda não coloquei os importados, mas em termos de necessidades de materiais nacionais, a empresa vai vai ter um custo de 524.294 no mês de julho, certo? Então, nesse slide você consegue verificar todo o orçamento das necessidades de materiais durante todos os meses ao longo do ano, considerando os materiais nacionais. Com relação aos materiais importados, a empresa vai precisar de mais R$ 203.070. Da mesma forma, o consumo de materiais importados também tem uma demanda de materiais complementares no mesmo percentual, 7,9% sobre os materiais diretos. Em termos de materiais importados, a empresa vai precisar de 226.836, que é o que consta nessa segunda parte do orçamento de materiais. Então, com relação aos materiais internacionais, uma demanda de 226.836 de recursos. E aí eu tenho, na sequência, já posso começar a compor a minha necessidade ou o consumo de materiais para o programa de forma global, considerando materiais nacionais e importados. Então, aí você observa que a empresa, trabalhando o orçamento para o mês de julho, que foi o exemplo que eu passei para vocês, ela vai ter uma necessidade, o custo de produção dela em termos de consumo de materiais é de 831.613. Lembrando que esse montante está líquido de impostos sobre compras ou líquido de impostos recuperáveis. E você vai precisar entender dos impostos recuperáveis quando você for fazer a projeção do pagamento do fornecedor, porque para o fornecedor tem que pagar o valor cheio, né, com impostos embutidos. E aí você percebe aqui nessa orçamento aí, já a peça orçamentária completa, a informação com relação ao consumo de materiais no mês de julho, que é 831.613. E agora vamos falar do orçamento de compras e materiais. Então, nós falamos ali atrás quanto que a empresa vai precisar de quantos recursos, de qual volume de recursos em termos de consumo de materiais. Agora vamos entender quanto que eu preciso comprar. Para eu entender quanto que eu preciso comprar, eu também preciso saber da política de estoque de materiais, porque eu preciso comprar o tanto que mantém a produção, bem como atenda essa política de estoque de materiais. Eu preciso também saber do orçamento de consumo de materiais líquidos dos impostos e dos impostos incidentes sobre as compras. A mensuração dos estoques de materiais deve ser feita após a adoção do critério de valorização, né? A gente sempre trabalha com custo médio aqui na nossa aula, mas a empresa vai escolher qual é o critério de apuração dos estoques que ela vai utilizar. A metodologia para a mensuração dos estoques de materiais é identificar as quantidades que o sistema projeta como estoque final de cada item, fazer a projeção para o preço médio sem impostos de cada material, tomando como base os dados do estoque inicial e os preços médios de compra orçados, e elaborar a mensuração de cada item pelo preço médio obtido acima. Tá, vamos ver isso na prática. Então, olha, quando eu estou fazendo orçamento de compras, o que eu levo em consideração? Então, o conceito utilizado mais comum para definir as quantidades a serem compradas é o prazo médio de estocagem em dias. Então, quanto tempo a empresa vai manter o estoque de materiais? O suficiente para quantos dias de produção? O prazo médio de estocagem decorre dessa política de estocagem. Lembra que vocês já definiram isso lá nas etapas anteriores do trabalho. Quanto tempo vocês vão manter o estoque de materiais? Quanto tempo vocês vão manter o produto acabado em estoque? Lembrando que ainda nós estamos falando do estoque de materiais para efeito de quanto eu tenho que comprar de materiais. E nessa peça, nesse momento, quando você está fazendo orçamento de compra, você também já projeta o saldo final a pagar para o fornecedor. Lembrando sempre que as peças orçamentárias iniciais abastecem as demonstrações projetadas. E essa informação do fornecedor vai lá para o passivo do balanço projetado. Então, vamos ver isso na prática. Então, vamos colocar como exemplo aqui o orçamento de compras para o mês de fevereiro. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou definir a quantidade que eu tenho que comprar no mês de fevereiro?
O estoque inicial de fevereiro vai ser o estoque final de janeiro. Então, nesse exemplo, R$ 1.447.191. O estoque final para fevereiro, né, vai ser de acordo com a política de estoque definida. Então, nesse exemplo, a empresa mantém o estoque de materiais suficiente para a produção de 60 dias. Então, o estoque de materiais para 30 dias é 781.516. Para 60 dias vai dar 1.563.033. Então, olha, eu tinha 1.447.191 de estoque inicial e eu preciso terminar o mês com 1.563.033. Dentro do mês, eu vou precisar consumir 781.516, que é a demanda de materiais para produção mensal. Então, as compras líquidas de impostos, quanto que eu tenho que comprar em fevereiro para que eu tenha esse cenário? Para que eu tenha 1.563 estoque final, eu consumo 781.516, sabendo que eu já tinha 1.447 de estoque inicial. Então, eu vou pegar 1.560.033, que é o quanto eu tenho que ter no estoque final, mais 781, que é quanto eu vou consumir durante o mês, menos o que eu tinha no início do mês. Ou seja, eu preciso projetar uma compra de 897.359 líquida de impostos. Como eu não consigo comprar sem os impostos, eu vou acrescentar os impostos sobre esse valor. Então, os impostos que vão estar embutidos nessa compra representam 161.524. Então, as compras brutas, ou seja, eu vou orçar como compra para o mês de fevereiro a quantia de R$ 1.058.883. E o saldo final de fornecedores, que é o volume que vai estar lá abastecendo a minha demonstração projetada, vai ser 705.922. Por quê? Porque eu tenho 20 dias para pagar o fornecedor. Então, uma parte dessas compras brutas vai ficar abastecendo lá o meu balanço projetado. E na peça orçamentária vai aparecer dessa forma. Então, no orçamento de compras, vai aparecer exatamente o que eu demonstrei ali no slide anterior. Quanto que eu tenho que comprar e quanto que vai abastecer ali a minha peça orçamentária do balanço projetado, certo? Então, quanto ao orçamento de compras e orçamento de consumo de materiais, eram essas as informações. Gente, lembrem-se que vocês já têm todo esse conteúdo treinado, eu estou apenas revisando, ok? Então, na próxima aula, na próxima videoaula que está disponível para você, nós vamos falar do orçamento de despesas gerais. Até lá!